Seja bem-vindo ao Leitura em 10 Minutos. Meu nome é Kátia Cardoso, sua narradora de livros. Vamos juntos meditar no Livro dos Justos. Não esqueça de inscrever-se no canal, ativar o sininho para receber todas as notificações, avaliar e compartilhar. Capítulo 14. Ricaion, o primeiro faraó. Naqueles dias havia na terra de Sinar um homem que era entendido em toda a sabedoria e de bela aparência. Mas ele era pobre e indigente. Seu nome era Ricaion, e vivia com dificuldades para encontrar sustento. E ele resolveu ir para o Egito de Osíris, filho de Anom, rei do Egito, para mostrar ao rei sua sabedoria, pois poderia achar graça em seus olhos, para criá-lo e dar-lhe manutenção. E assim Ricaion fez. E quando Ricaion chegou ao Egito, pediu aos habitantes do Egito a respeito do rei, e os habitantes do Egito disseram-lhe o seu costume. E era o costume do rei viver dentro do seu palácio real. Era visto somente um dia no ano, e depois regressava ao seu palácio permanecendo lá. E no dia em que o rei saiu para julgar a terra, quem tinha roupas adequadas para isso, veio diante dele naquele dia para obter o seu pedido. E quando Ricaion ouviu falar do costume no Egito, e que ele não poderia entrar na presença do rei, ele se entristeceu muito. E à noite, Ricaion saiu e encontrou uma casa em ruínas fora da cidade, e ficou ali toda a noite, com amargura na alma, com fome e sem sono. E Ricaion pensava em si mesmo, o que ele deveria fazer na cidade até que o rei aparecesse, e como ele poderia sustentar-se lá. E ele levantou-se de manhã e, caminhando, encontrou os que vendiam legumes e vários tipos de sementes com as quais forneciam os habitantes. E Ricaion quis fazer o mesmo, a fim de obter uma forma de manutenção na cidade. Mas ele não estava familiarizado com o costume do povo, e era como um cego entre eles. E foi, e tendo apanhado legumes para vendê-los como seu sustento, os outros todos juntos o enganaram e o ridicularizavam, e tomaram os vegetais dele e deixaram-no sem nada. E levantou-se de lá com amargura de alma e foi para a casa, que tinha permanecido toda a noite antes, suspirando, e dormiu lá a segunda noite. E naquela noite, novamente, ele perguntou a si mesmo como ele poderia salvar-se da fome. E ele pensou em como iria agir. E levantou-se de manhã e agiu engenhosamente. E contratou 30 homens fortes da ralé, carregando seus instrumentos de guerra em suas mãos, e ele os levou para o topo do sepulcro egípcio, e ele os colocou lá. E ordenou-lhes, dizendo: Assim diz o rei, fortalecei-vos e sede homens valentes, e que nenhum homem possa ser enterrado aqui, até que 200 moedas de prata sejam dadas. E então ele poderá ser enterrado. E esses homens fizeram segundo a ordem de Ricaion ao povo do Egito durante todo aquele ano. Em 8 meses, Ricaion e seus homens reuniram grandes riquezas em ouro e prata. E Ricaion comprou uma grande quantidade de cavalos e outros animais, contratou mais homens, deu-lhes cavalos e permaneceram com ele. E quando findou o ano, no momento em que o rei saiu para a cidade, todos os habitantes do Egito se reuniram para falar com ele sobre a obra de Ricaion e seus homens. E o rei saiu no dia marcado, e todos os egípcios vieram diante dele e clamaram, dizendo: Possa o rei viver para sempre. O que este homem faz na cidade para com teus servos, que nenhum cadáver possa ser enterrado até que prata e ouro lhe sejam dados? Já houve algo semelhante a este feito em toda a terra, desde os dias dos reis antigos? Sim, mesmo dos dias de Adão até este dia, em que os mortos não devem ser enterrados só por um preço fixo? Sabemos que é o costume dos reis tomar um imposto anual a partir da vida. Mas tu não fazes apenas isso, mas de entre os mortos também tu cobras imposto. Agora, ó rei, não podemos mais suportar isso. Toda a cidade está em ruínas, e tu não sabes disso? E quando o rei ouviu tudo o que eles tinham falado com ele, ficou muito irado, e a sua raiva ardia dentro dele,
Neste caso, porque ele não sabia nada disso. Quem é que se atreve a fazer essa coisa má na minha terra sem o meu consentimento? Certamente vocês vão me dizer. E disseram-lhe todas as obras de Ricaiom e seus homens. E o rei se encheu de raiva, e ele ordenou que Ricaiom e seus homens fossem apresentados a ele. E Ricaiom levou cerca de 1000 crianças, filhos e filhas, e os vestiu em seda e bordado, e colocou-os em cavalos e os enviou ao rei por meio de seus homens. E ele também juntou uma grande quantidade de prata e ouro e pedras preciosas, e um forte e belo cavalo, como um presente ao rei, como um presente para o rei, com o qual ele chegou à presença do rei e se inclinou diante dele, e o rei, seus servos e todos os habitantes do Egito admiraram o trabalho de Ricaiom e viram suas riquezas e o presente que ele tinha trazido para o rei. E muito agradou ao rei e maravilhou-se dele. E quando Ricaiom se sentou diante dele, o rei perguntou-lhe sobre todas as suas obras. E Ricaiom falou-lhe todas as suas palavras sabiamente ante o rei, os seus servos e todos os habitantes do Egito. E quando o rei ouviu as palavras de Ricaiom e sua sabedoria, achou graça aos seus olhos. E ele se encheu com graça e bondade diante de todos os servos do rei e de todos os habitantes do Egito, por conta de sua sabedoria e excelentes intervenções, de forma que o amaram muito. E o rei respondeu e disse: Ricaiom, teu nome não deve mais ser chamado Ricaiom, mas Faraó será o teu nome, pois tu tens cobrado o imposto exato dos mortos. E ele chamou o seu nome de Faraó. E o rei e seus súditos amavam Ricaiom por sua sabedoria, e consultou todos os moradores do Egito para fazê-lo prefeito sobre o rei. E todos os habitantes do Egito e seus sábios assim o fizeram, e foi feita uma lei no Egito. E eles colocaram Ricaiom Faraó como prefeito, sob as ordens de Osíris, rei do Egito. E Ricaiom Faraó governou sobre o Egito e diariamente administrava a justiça de toda a cidade. Mas o rei Osíris julgava o povo da terra um dia ao ano, quando ele saía para fazer a sua aparição. E Faraó Ricaiom ardilosamente usurpou o governo do Egito e exigiu o imposto dos habitantes do Egito. E todos os habitantes do Egito amavam muito a Ricaiom Faraó. E eles fizeram um decreto de chamar Faraó a todo rei que reinasse sobre eles e suas sementes no Egito. Por isso, todos os reis que reinaram no Egito a partir daquele momento foram chamados de Faraó, até este dia. Obrigada pelo seu tempo e por ter ficado comigo até agora. Se você gostou, inscreva-se no canal, avalie e compartilhe, pois isto incentiva o meu trabalho.